Olá, seja bem-vindo a mais um programa Reflexões. Hoje recebendo com muito prazer o empresário Francisco Milarchi. Tudo bem, Francisco? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E, Francisco, no dia 24 de dezembro de 2015, você teve uma grande novidade na sua vida. Nasceu a sua filha, Bianca. Como é que você se sente como pai? Eu me sinto, acho que como quase qualquer pai, muito realizado, né? É uma alegria muito grande. Estou com 43 anos, um pouco talvez mais velho do que a média do pessoal. Por uma opção de vida, eu e minha esposa, a gente escolheu ter filha mais tarde, mas a gente sempre regrou pela vontade nossa e o momento certo, né? E isso também serviu no processo de gravidez e do nascimento. A gente se esforçou muito para ter parto natural, mais do que o parto normal. A diferença, pelo que me explicam e pelo que eu li, é que o natural não tem nem anestesia, né, da mulher. Então foi um processo muito bonito. Acompanhei minha esposa de perto nisso daí. No Brasil tem quase uma epidemia de parto cesariano, é o país que mais tem cesariano no mundo, né? Precisando ou não. Então foi uma coisa bacana, uma escolha nossa bem bacana. E o bom do parto natural é o seguinte: ela nasceu dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Ela vai odiar isso o resto da vida. Mas eu posso dizer que foi ela que escolheu, né? Claro. Ela podia ter sido um pouco antes ou um pouco depois. Foi uma escolha dela, ou melhor, da natureza. Né? Então foi bem bacana. Já nasceu sem imposição nenhuma. Exatamente. Então, um brinde aqui a Bianca, né? Que seja bem-vinda a esse planeta. E eu tenho uma impressão, Francisco, que nesse momento dá uma transformação química na gente. Sim. Né? Você sentiu isso, assim? Muda muito os valores. Você tem alguém que depende de você, né? Em todos os sentidos, né? E uma coisa que me fez pensar muito nesses primeiros dias, a Bianca está com um pouco mais de 15 dias, 20 dias, é a fragilidade do ser humano, tanto no nascimento quanto na morte. Há pouco mais de 1 ano e meio atrás, eu perdi minha avó com 90 e poucos anos. E a similaridade que você vê num recém-nascido e numa pessoa terminal, com as fraquezas, as vulnerabilidades, são muito, muito parecidas. Muito assim. parecidas. Então, nesses primeiros dias, você vê qualquer besteira, qualquer falta de calor, de comida, tal, pode causar um problema sério para o bebê, tal, né? Então, faz você filosofar um pouco sobre o início e o fim da vida e tudo que está no meio do caminho, né? Isso parece um retorno até, né? Sim, é o ciclo, da vida. É o ciclo da vida. Sim. Não, e muito... E ao mesmo tempo que tem uma fragilidade, o bebê ele é um ser muito forte. Sim. Né? Extremamente resistente. Quando nasce, consegue viver até 3, 4 dias sem alimentação, né? E só esse processo, né, até no caso do parto natural, que o parto cesáreo se corta, a mulher tira na hora. Inclusive, tem estudos, eu não sou experto no assunto, eu só pesquisei, né, que o fato do parto natural, o bebê ter que se esforçar para sair, ajuda tanto a capacidade pulmonar, ou seja, ele tem que sentir que ele é capaz de encarar aquele túnel, né, onde ele vai ter dificuldade, e até a modelagem da cabeça, né? O formato do cérebro, ele é moldado no processo de saída do bebê no parto natural, e nada disso acontece no parto de cesárea, né? Claro que quando eu levanto esse assunto com amigos, alguns são radicalmente a favor de cesárea, levantam questão de segurança, e de fato no Brasil, como a maioria dos médicos obstetras não sabem fazer parto natural e sabem fazer cesárea, é mais seguro fazer cesárea. Se você pegar um médico que só sabe fazer cesárea e pedir para ele fazer natural, o risco é muito maior, né? Então há uma certa inversão. Mas talvez seja só uma questão mais filosófica entre uma escolha e outra, e a gente foi por esse caminho. Que futuro você quer ter para essa criança? É uma boa pergunta, mas eu ouso responder da seguinte forma: eu também, ao mesmo tempo, estou me conscientizando quão impotente eu sou sobre o futuro. A gente sonha, meu filho vai ser isso, vai acontecer tal coisa e tal. Você não sabe se vai ter uma doença jovem, se vai ter um acidente, que tipo de amigo que vai ter. Você pode guiar muitas coisas, mas quanto mais expectativa você cria, maior a chance de frustração. E
até outro dia eu estava conversando com a minha esposa, e disse, puxa, que momento que está nascendo a nossa filha, né? A gente está num cenário mundial e doméstico complicado. Doméstico, questão política, econômica, sobretudo, que afeta todas as outras áreas da sociedade, educação, violência, tudo mais. Mas em termos mundiais, a questão geopolítica, os grupos terroristas, a ecologia que está sendo amplamente discutida e tal. Então, você sabe que a vida, individualmente, como indivíduo, você vai se adaptando e desviando e tentando encontrar um caminho até de sobrevivência, né? Então, é difícil responder o futuro que eu quero para minha filha. Eu gostaria muito de uma coisa muito simples, que ela colaborasse positivamente para o mundo, que ela fizesse mais bem do que mal, que todos nós fazemos bem e mal, às vezes inconscientemente, né? E contra a nossa intenção, às vezes, fazer o mal, mas acaba fazendo, como disse, até poluindo demais, e seja lá qual for as coisas que a gente não consegue fazer. Então, o meu desejo é só isso, que ela seja uma pessoa que deixe nesse mundo mais coisas boas do que ruins. Ah, ótimo. Agora, insistindo um pouco na questão imaginação do mundo, porque a gente tem ciclos, né? Mesmo que a gente não tenha essa condição de alteração, existe aquele fenômeno de você... um pequeno toque aqui influenciando o corpo todo, né? O pingo d'água fazendo algum efeito e tal. Existe uma característica bem clara que é a educação que você vai dar para ela. Né? Então, eu queria entrar um pouco nesse tema, Francisco. Eu queria saber como é que foi a tua formação, como é que é a tua formação, um pouco da tua visão sobre isso. Né? Eu acho que eu tive muita sorte na vida, né? Claro que sempre a gente olha para outras pessoas que você admira, que são mais inteligentes que você, que tiveram mais oportunidades, ou que são até pessoas que chegaram lá por mérito próprio, que não tinham nenhuma condição. Um exemplo clássico que todo mundo fala nos últimos anos é o Steve Jobs, né? Que era um menino adotado tal, e teve esse gênio que foi, né? Mas tem vários outros, né? E daí quando você olha isso, você vê, puxa, eu já tive esse empurrão bacana desde o início até onde que eu deveria chegar, ou onde que está a minha obrigação e tudo mais. Então, como eu disse, eu tive muita sorte. Eu nasci numa família... que prezava muito o conhecimento, a cultura, uma família muito intelectualizada. Meu pai foi um jornalista, crítico de arte, de cinema, de música, de todas essas ramificações. Minha mãe era apaixonada por livros e foi bibliotecária, até hoje, ela está viva, diretora da Biblioteca Pública do Paraná, tal. Então, a constância na busca de informação, do aprendizado, sempre foi muito forte, né? Eu me lembro quando era criança, né, idade de 9, 10, 11 anos, quando eu comecei a sair com os meus pais, ir em algum teatro, em algum evento, ver algum filme, meu pai me obrigava, entre aspas, né, me incentivava a, antes de ver um filme, abrir a enciclopédia e estudar sobre o assunto. Por exemplo, o filme Gandhi, né? Uma criança de 10, 12 anos, nem me lembro que idade bem que eu tinha, tal, talvez um pouco mais, você não sabe quem é Gandhi aqui no Brasil. Então, estude quem é Gandhi antes de ver o filme, estude quem sei lá, Malcolm X, sei lá quem for que você vá conhecer através da arte, né? Então, o dicionário era o pai dos burros, tal, toda essa história, todo esse aprendizado. Legal. E qual que é a tua formação, digamos, rígida, assim, de faculdade? Tal? Formal? Formal, isso. Bem, eu sempre gostei de tecnologia, né? E aí começou essa mistura, né? Pais puramente intelectualizados, sem entender nada de tecnologia, né? E não gostar, né? Não sei de onde que surgiu esse meu interesse, talvez do meu avô, que gostava um pouco, tal, mas sempre gostei de tecnologia. Então, já no segundo grau, eu optei por fazer o Cefet, na época, hoje é chamado... Acho que nem tem mais o curso técnico, né? O TFPR, né? Que isso ficou só parte da faculdade. Mas era uma das boas coisas da educação nesse país, né? Então, eu fiz um segundo grau técnico lá, estudando eletrônica. Gostava muito já de computadores e tal, naquela época. Programava em linguagem de máquina, aquelas coisas todas. E o caminho natural era entrar na faculdade de engenharia.
Só que bem nessa transição entre o segundo grau e engenharia, meu pai faleceu. E nisso, já me interessava pelas coisas que ele fazia, mas o admirava mais do que qualquer coisa. E teve uma grande pressão de vários amigos, uma pressão positiva, assim, né? De me envolver mais. Meu pai deixou um grande acervo, surgiu a ideia de fazer um espaço cultural com esse material para a população ter acesso, acabou não dando certo por questões políticas e tal, mas durante alguns anos eu me envolvi muito nisso, nesse projeto, e me chamavam para várias coisas relacionadas a isso. Eu dentro do meu conhecimento que eu considero limitado, tanto na época como até hoje, né, das artes, eu sou um admirador, não sou um expert, né? Participei de júri de alguns festivais de arte, cinema, alguma coisa assim, coisas pequenas, regionais, né? Meu pai sim tinha um nome nacional de reconhecimento, né? Mas esse processo fez com que eu visse que tinha dentro de mim um lado não só técnico de tecnologia, mas também muito forte um lado de ciências humanas, né? Sim. E isso fez com que a faculdade de engenharia, que é fantástica, mas estava muito relacionada a uma aplicação prática daquilo, tá? E começou a ficar mais difícil contemplar aquilo, né? Ficar só estudando cálculo e tudo mais. Então, eu fiz uma migração e resolvi fazer uma faculdade de comunicação. Considerei fazer jornalismo, mas achei melhor não, exatamente para evitar comparações, tal. Claro. E eu sempre gostei, não sei também porquê, de publicidade, de marketing, acabei fazendo a faculdade de comunicação com viés para marketing e publicidade. E o legal disso tudo é que daí uma parte inicial da vida é tecnologia, uma outra parte de mais 4 anos em comunicação, e daí eu juntei as coisas e eu acho que isso trouxe uma grande felicidade. Eu levei muita sorte que nesse momento estava começando a existir internet no Brasil. E na verdade, meu projeto final de curso era a criação de CD-ROMs na época, multimídia, com o material que meu pai produziu na vida dele, né? Ele faleceu com 49 anos e produziu mais de 50 mil artigos. Quem vê o volume da produção, isso só uma parte do tipo de coisa que ele fazia, né? Fora entrevistas, gravações e N outras coisas. Quem vê esse volume pensa que ele morreu com 80 anos para ter feito tudo o que fez. E o projeto era digitalizar esse material e fazer em CD-ROM. E eu consegui fazer uma parte disso, foram digitalizados perto de 15 mil artigos, né? E daí surgiu a internet, em vez de lançar o CD-ROM, eu já lancei um site, que foi um dos primeiros sites, talvez até o primeiro, ouso falar, mas um dos primeiros sites no Brasil, que tinha banco de dados por trás. Era muito comum um site estático, né, HTML e tal, mas esse era um banco de dados grande de 15 mil artigos que você podia pesquisar e tal, e eu dei o nome desse projeto de tabloide digital. E ele está no ar ainda? Tá no ar ainda. Eu não estou mantendo, renovando, mas está no ar. É possível fazer pesquisa e tal. E recentemente um grupo de pessoas fez um projeto bem bacana de digitalizar as entrevistas que meu pai fez. Então foram mais de 500 entrevistas que foram digitalizadas e também estão no ar para qualquer pessoa consultar. São entrevistas de áudio, não são de vídeo, né? Sim. Mas enfim, então juntou a internet nesse momento de final de curso de comunicação, em vez de fazer em CD-ROM, já fiz em internet. E já engatei no mestrado no exterior, que eu fiz na Inglaterra, de hipermídia. E então essa combinação da internet me realizou, porque você pode ser um nerd da internet se saber programar, ou você pode ser um gestor de conteúdo, pensar em design, em usabilidade, e eu gosto de tudo. Eu não sou o melhor em tudo, na verdade não sou melhor em nada, mas o bacana é conhecer um pouco de cada coisa e poder misturar e gerar coisas disso. Então daí foi a internet que cerceou a minha vida, que alinhou a minha vida nas escolhas. Até me corrija se eu estiver errado, mas me dá a impressão, pelo que você fala, que você foi se preparando para algo que não existia e que, de repente, ao existir, te deixa confortável. É mais ou menos como, enfim, quem gosta de arte e tecnologia, o surgimento da computação gráfica, né, permitiu o melhor dos mundos, ou seja, Sim. você utilizar duas paixões para uma produção. Sim, concordo com o conceito, né? Talvez seria muito ousado ou futurístico dizer que eu estava me preparando para isso. Você não sabe o que vai acontecer. Sem querer. Sem querer, exatamente. É aquela história assim, puxa, eu levei muita sorte depois de muito trabalho. Né? Então é mais ou menos isso. De fato, eu levei sorte de
encaixar no momento de desenvolvimento tecnológico e confluência da tecnologia com a comunicação, eu estar com o interesse certo, com a idade certa e gostar das duas coisas, né? Então, são essas coisas que vão acontecendo na vida e realmente eu vejo isso. Muito legal. Você puxou uma questão que tem a ver com o teu pai, né? É interessante a ligação. Você sendo pai, agora traz o pai, né? E o Aramis Vilaça, enfim, um nome nacional, né? Na crítica, principalmente na área do cinema, que deixou um legado, né? Não só para você, como para toda a comunidade. E eu acho que ele tinha um modus operandi extremamente rico, né? Ou seja, eu acho que além do incentivo que ele te deu, eu acho que você viveu num ambiente que era habitado por artistas, né? Por músicos, por cineastas, por escritores e tal. Então, a gente vai encerrar esse bloco agora e a gente retoma no próximo bloco falando justamente disso. Perfeito. Até já. Voltamos ao segundo bloco do programa Reflexões, hoje recebendo Francisco Milarchi. Lembro que esse programa tem o apoio da Caixa Econômica Federal, com incentivo da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba. Francisco, nós encerramos o primeiro bloco lembrando do papel importante do teu pai, né, do Aramis Milarchi, do jornalista e crítico, né, de arte em geral, acho que com um carinho especial pelo cinema. E eu acho que isso permitiu que você, mesmo criança, adolescente, tivesse contato com muita gente, né? Verdade, tive mesmo e foi uma honra ter tido essa oportunidade. Pena que quando você é criança você não aproveita tão bem, né? Mas esse contato era em todas as ramificações, né? Para começar, quem era o meu padrinho de nascimento, que foi o Poti Lazarotto, né? Um grande artista plástico e tal. E meus pais eram muito próximos do Poti e da Célia, né? E iam lá em casa pessoas de todas as áreas, na área musical, foi Gilberto Gil, Vinícius de Moraes, Toquinho, ficava até tarde tocando e conversando. E você acha que a arte desempenha um papel importante na tua concepção de mundo, no teu raciocínio, na tua emoção? Como é que você se alimenta da arte? Eu acho que a arte traz um balanço, um equilíbrio na vida, né? A arte alimenta o espírito, na verdade, assim que eu vejo. E o interessante é que a boa arte, seja qual for a sua área, quer seja música, cinema, artes plásticas, teatro, artes cênicas e tal, ela bem feita toca com você, né? E para mim isso é muito importante. Então, claro que eu nasci num ambiente com muita arte, né? E para mim realmente é algo que faz diferença na vida você viver com ela ou sem ela. Ou com ela ou sem ela. Além do lado inspirador, né? Eu acho que a arte, como um fenômeno aplicável, acaba interferindo, acho que, para mim, em qualquer atividade. Sim. Né? Eu acho que eu posso ser um pedreiro mais caprichoso, ou um arquiteto com uma visão mais sofisticada, ou um cirurgião com mais habilidade. Sim. Né? Na medida em que eu desenvolva capricho ou um olhar né, estético adequado. Na tua atividade hoje, Francisco, você vê a questão estética como aplicável, né, nesse mundo de internet e tal? No mundo da internet, sem dúvida, né? Na verdade, uma vez eu falei com um engenheiro e ele estava com os olhos maravilhosos, brilhantes, porque ele tinha acabado de projetar uma ponte, né? E ele falava do projeto de ponte como se fosse uma obra de arte, e é uma obra de arte, né? E para a maioria das pessoas que se perguntavam, vão pensar, não, isso aqui é um utensílio, é uma obra de engenharia que tem o propósito de ligar o ponto A ao ponto B, né? Mas a beleza que ele via, e por coincidência, se a gente for ver pelo mundo os diferentes pontes que tem, né? Desde uma Golden Gate, pontes suspensas, ponte pêncil, a arquitetura e a beleza, né? Então, aí você consegue ver isso daí. Por que eu fiz essa referência? Na internet, a maioria dos sites
tem uma finalidade prática também, às vezes um site de e-commerce, quer te ajudar numa transação e tal, mas daí começa a entrar outras coisas, a usabilidade, a relação homem-máquina, né? E essa relação homem-máquina, porque se a gente pensar antigamente os monitores eram verdes, eram um texto e a interação até hoje em dia, se for em alguma agência de viagem, talvez você veja lá a mulher batendo um montão de letrinha e tal. Isso mudou muito, né? E para mim isso é arte. Né? Da mesma forma que o engenheiro vê a ponte, eu vejo isso, entende? É a arte de conseguir se comunicar. Antigamente, a comunicação escrita era puramente jornalismo ou literatura e tal. Hoje, a comunicação em dispositivos digitais envolve cor, envolve forma, envolve design, envolve texto também, envolve iconografia. Então, eu vejo arte em tudo isso. E eu vou mais além, eu vejo arte até no trabalho do programador que está por trás. Porque se você pensar como é feito aquilo, são algoritmos complexos e você pode ser elegante ou não escrevendo aquele código, algo que não vai estar transparente. Da mesma forma que um engenheiro pode projetar uma ponte usando mais ou menos concreto, né? Pro leigo, não está fazendo quase diferença nenhuma, mas talvez um preciosismo, mas é uma satisfação do trabalho bem feito, né? E aquilo que você falou, um pedreiro pode ser mais cuidadoso, se esmerar mais, né? Entra um pouco na poesia do Vinícius de Moraes A Casa, né? Que era uma casa que não tinha nada, mas no final foi feito com muito esmero. Com muito esmero, né? exatamente. Então um pouco isso. Realmente a arte se aplica a tudo. E o conceito de arte pode ser mais ou menos abrangente, né? Às vezes você fala de arte e a pessoa já pensa um quadro, né? A arte existe tudo, inclusive nas relações humanas. E mesmo assim, eu acho que há várias pessoas que eu contato que tem mesmo artistas que às vezes visualizam a obra de arte como o final em si e não como um instrumento que vai interagir na vida dos outros, que vai influenciar a vida dos outros, né? Mesmo um quadro parado na parede, ele está enunciando a todo momento uma mensagem que pode ser lida de várias formas. Com certeza. Né? E assim, a gente vai de um ícone religioso multiplicado em milhões a uma obra de arte única. Né? Sim. Então, eu concordo plenamente com você nesse aspecto. Né? Até porque, na origem, arte e técnica não eram diferentes. Né? E os grandes artistas do passado eram engenheiros, veja Leonardo da Vinci, esculturas. Uma escultura tem muito de física ali, tem muito de ciências exatas para poder ser bem feita, para poder existir, né? Então, as pessoas eram mais multidisciplinares, né? Falando um pouco até da família que a gente falou no passado, o meu avô, ele era ao mesmo tempo engenheiro e advogado, né? Então, antigamente, as pessoas faziam mais do que uma coisa, tinham envolvimentos em áreas diferentes e você unindo isso, o resultado é muito bonito. Uma crítica que eu tenho constante em relação à academia em geral, à universidade, é essa compartimentalização do saber. Ou seja, eu sou o típico cara, como você, como outras pessoas que a gente conhece, que acabam gostando de tantos assuntos que às vezes são vistos como bichos estranhos. Por que o cara pode emitir um pensamento sobre direito se ele é engenheiro? Né? Por que o cara vai pesquisar medicina, né? Às vezes medicina alternativa, se o cara sei lá, jornalista? Não, mesmo no programa foi interessante que o jornalista que nós trouxemos, né? Ele falou ele é um grande mestre de artes marciais. Né? Eu acho isso de uma riqueza imensa. Assim. Claro. E a gente tem que precisar, eu acho que é importante, eu acho que é uma missão do programa também falar isso, as pessoas são maiores do que elas são forçadas a acreditar que são. Concordo totalmente com você. E na verdade, os artistas puros, quando eu digo puro no sentido que vive da arte e produz a arte,
raríssimos começaram assim. A maioria tentaram várias outras profissões, fizeram bicos, tiveram trabalhos burocráticos ou chatos, se formaram em áreas diferentes. Eu conheço artistas que se formaram em medicina e engenharia e por aí vai, né? Você mesmo, hoje você está na área puramente artística e você é formado em engenharia mecânica, né? Então, esse caminho é muito importante. E por isso que eu evito, da mesma forma que você falou, títulos, né? Até quando você queria me apresentar, o Francisco Milarchi empresário. Hoje eu sou empresário ou estou empresário, né? Ótimo. Mas a minha vida até hoje foi repleta de vários projetos diferentes, né? Alguns puramente artísticos, alguns de área de viagens existenciais, muito estudo, de mestrado, depois outros cursos que eu fiz, tal. Então é uma mistura de coisas e o ser empresário é uma consequência muito mais do produto que eu comecei a criar. Eu me entusiasmei pelo produto. Opa, esse produto pode virar uma empresa, ou pode ser o core de uma empresa? Legal, então vamos fazer as coisas que precisam em volta, mas não é o objetivo. Entendi. Aproveitando esse gancho que você já puxou, como é que foi a fundação? Você está falando da tua empresa anterior, né? Eu já criei 2 empresas, né? Estou na segunda agora. Ambas são na área de internet, que é a área que eu me apaixonei, e por acaso são da área de turismo também, que é uma área que eu gosto muito, né? É outra paixão. Viagens é uma outra paixão. É uma outra paixão, mas não foi intencional ser turismo, né? Na verdade, a primeira empresa, que se chama malapronta.com, foi um dos primeiros sites no Brasil de reserva de hotéis online, né? E ela foi criada meio que por acaso. Eu tenho um amigo de infância, ele era sócio minoritário num hotelzinho, num bairro de periferia aqui de Curitiba, e ele estava tentando fazer o site do hotel, daí os outros sócios não valorizaram muito, daí ele começou a fazer um site que tinha 3 ou 4 hotéis em Curitiba, e colocava o e-mail do hotel e o pessoal fazia contato. Daí ele começou a me pedir ajuda, como que eu coloco foto? Daí ele ia lá em casa e escanerizava uma foto em papel para a gente colocar no site. Como que eu controlo o número de reservas que o hotel está recebendo? Daí eu disse, vamos criar um formulário de consulta. E por aí foi indo. E como ele não entendia muito de como fazer, a gente acabou virando sócio. E foi o embrião disso e a gente começou a ficar muito feliz com isso. Começamos a criar sites específicos para cada cidade, depois um portal nacional. E esse projeto durou... Hoje, atualmente, teria de 10 para 11 anos, mas eu fiquei nele durante 8 anos. No 8º ano, eu recebi uma oferta de um grande grupo de turismo europeu, né, uma multinacional gigantesca, que tinha sites parecidos na Inglaterra e na Ásia e queria ter um site desses no Brasil. E optou por adquirir essa empresa nossa, né? Mas já há 7 anos atrás, ou seja, enquanto eu ainda tinha a Mala Pronta, eu também identifiquei que algo parecido podia ser feito na parte de locação de veículos, também focado em turismo, né? E então, há 7 anos atrás, eu criei a rentcars.com e hoje a gente é líder de locação de veículos no Brasil, né? É o maior portal, a gente trabalha com grandes locadoras, Localiza, Avis, Hertz, todas essas locadoras, né? Então, é isso que a gente faz e a gente é obcecado por usabilidade, satisfação do usuário, qualidade, facilidade de fazer reserva, ou seja, o que dá para inovar em cima, a gente vai inovando. E você acha que, digamos, o teu lado programador foi vital nesse momento, assim? Faz muito tempo que eu não programo, mas o conhecimento, sim, aí entra o conhecimento. Você poder ter reuniões hoje com programadores e falar sobre banco de dados, a estrutura do banco de dados e tal, e algumas coisas básicas já não se ensinam mais, entende? Então, nenhum programador hoje de formação recente programa mais em linguagem de máquina, em Assembly, nada disso. Usam linguagens de alto nível, só que às vezes perdem o conceito básico. E no que você fala, eu identifico 2 pontos que eu acho que são fundamentais, né? Primeiro, o conhecimento como facilitador de comunicação, ou seja, você pode falar com o programador, você consegue falar com o designer, você consegue falar com o dono de hotel, porque você tem conhecimento sobre essas áreas, ou seja, não bloqueia a comunicação. Então, por exemplo, é importante você saber um pouco de direito para conseguir falar com o advogado e entender o que ele fala, né? Esse aspecto. E um outro aspecto que me chamou muita atenção
um conhecimento tal que te permite a solução de erros quando eles aparecem. Porque às vezes um programador que está trabalhando aqui em cima, né, ou um técnico de qualquer área que está nesse e não conhece a profundidade, às vezes ele é envolvido por um problema que parece irresolvível. Né? É verdade. Uma coisa que eu enfatizo bastante com as pessoas que eu trabalho, que é importante você saber o propósito do que você está fazendo e tentar, na medida do possível, ter uma visão global da onde que aquele teu trabalho se encaixa no resto, né? Então, na tua analogia que o programador está trabalhando naquilo e não consegue ver a solução, se ele souber aonde você quer chegar, talvez ele escolha um caminho diferente ou possa sugerir um caminho diferente para chegar naquela mesma solução, né? Então, as pessoas, a maioria, infelizmente, gosta muito de ter um cargo, ter sua função, é mais cômodo, e deixar para que seu chefe, que seu líder defina o que você tem que fazer, em vez de participar do processo como um todo. E eu gostaria que fosse diferente, que tivesse mais gente participando do processo como um todo, entendendo aonde que a gente quer chegar e sabendo, puxa, então eu vou melhorar ainda mais essa área, eu posso contribuir nisso ainda mais. Né? E eu acho que tem um aspecto, no caso, eu não sei como é que você lida com isso, que é meio que a dificuldade de gestão de um grupo diferente de pessoas. Né? Você chegou a ter muitos funcionários. Sim, a gente tem 130 funcionários hoje, 130, né? Nossa. E realmente é uma equipe multidisciplinar, mas isso é instigante, né? E se você consegue fazer com que as pessoas compartilhem o seu conhecimento, seu ponto de vista, eu acho que instiga todos os demais, né? Então, o meu trabalho hoje é muito mais de ligar as pessoas, de juntar as peças, de dar as condições para que todo mundo possa ser o melhor naquilo que gosta de fazer e ser feliz. Assim a gente consegue realizar as coisas. Você falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é o juntar as peças, né? Isso me lembra um pouco que brinquedo Poli da infância e tal. Erenghast, Lego hoje. Lego e tal. Ou seja, a importância do brincar, do jogar, né, como um gerador de habilidades que você vai precisar na vida real, né, como se o momento da brincadeira não fosse real também. Chegamos ao final desse segundo bloco, entrando no tema games, que eu sei que é muito caro a vários de vocês que estão aí do outro lado da tela. Então, fiquem com a gente, porque próximo bloco a gente começa a conversa falando de jogos. Até já! Chegamos ao terceiro bloco, né, hoje entrevistando Francisco Milarchi. Francisco, terminamos o segundo bloco, eu entrei um pouco na área de games, porque eu acho que é um tema extremamente atual e para a minha geração ele é estranho, porque eu sou da geração que jogou Pibulim, né? Tênis de mesa, talvez, vi a chegada dos games em vídeo, mas até por ter um olho que enxerga bem de perto e outro que enxerga bem de longe, eu sempre fiquei meio tonto na frente dos games e nunca gostei de game, de console e tal. E hoje o game está entrando em todas as áreas, até na área empresarial, né, com os serious game e tal. Mas analisando meu filho, que tem 11 anos, eu vejo alguns games que têm uma concepção fantástica. Né? Eu admiro muito o Minecraft. E outro dia eu vi ele programando dentro do games, né, obstáculos para os amigos que estavam em outras casas. Né? E ele entra num servidor, num outro país que ele diz que é o melhor, ou seja, a gente está vivendo uma revolução incrível, né, em termos do uso, né, das várias tecnologias. Como é que você vê esse panorama assim? Isso que você falou do Minecraft me fez lembrar games que eu também brinquei na minha infância. Eu tive um Apple II, né? Então tinha aqueles games de computador que você, no início era até com fita cassete, né? Depois disquete e tal. E tinha um que eu gostava muito, chamado Load Runner, que você também montava os cenários, né? E compartilhava esses cenários e tal. Karateka e tal. E voltando até Pac-Man e por aí vai, né? Os games antigos trazem uma certa nostalgia, né? É uma coisa que se reflete a tua infância e tal. Em alguns países do mundo tem até o museu do computador, em Boston tem, você vai lá e vê
rever peças antigas e tal. E de fato, a evolução dos games é uma coisa fantástica, porque eu acho que para historiadores, eu não sou um expert no assunto, mas eu acho que você pode contar um pouco da história da humanidade através de games, até pelas temáticas, pela aplicabilidade, né? Você falou de games em empresa, né? É algo mais ou menos recente, né? A gamificação e tal. Então, hoje tem sistemas de RH na empresa que você tem incentivos para funcionários ganhando badges e depois se transforma em outros tipos de prêmios físicos, que seja, focados em metas, em objetivos. Ou seja, tem muita coisa nessa linha, né? E eu acho que a gamificação se aplica a quase tudo, né? Tem muito disso também no marketing, sobretudo na internet. Você vira embaixador de uma marca, né? E daí você vai ganhando pontos e por exemplo, um projeto da minha área, por exemplo, o TripAdvisor, né? Que é o maior site de reviews, de opiniões sobre hotéis e outras coisas turísticas. Eles incentivam você a escrever as suas experiências e você vai ganhando ranks mais altos, né? E vai sendo reconhecido pela sociedade e pelas pessoas, e daí quando você escrever uma nova review, as pessoas vão ver, puxa, essa pessoa já escreveu várias e levou pontos positivos, ou seja, as pessoas leram a respeito, questão de avaliações e tal. Então, vão surgindo ideias, né? Antigamente o videogame, né? Era você contra você e pronto, e o máximo que você tinha era uma pontuação, né? Então, por um lado, eu acho isso fantástico, porque ela tem uma resposta já da ação dela. Por outro lado, eu acho que ela é meio que induzida a acreditar que vai sempre existir como é que é, o botão do voltar, né? Eu morro e volto, eu morro e volto, né? E também ela não precisou estudar tanto. Então é meio sempre erro e acerto. Talvez seja mais empírico também, né? É muito empírico. Eu tenho a impressão que isso é muito positivo por um lado, mas cria uma preguiça o estudo, né? Eu vou desafiar para ver se tem uma analogia no exemplo que eu vou dar. Fotografia. Antigamente eram filmes que saíam caros, a gente tinha que revelar, a gente não conseguia saber se a foto saiu boa ou não, e a gente ficava com medo de ficar tirando várias fotos que saía caro, ou seja, você queria gastar só uma cena para aquela foto e você não sabia se dava certo ou não dava certo, né? Isso talvez fizesse com que você se esforçasse mais para se aprimorar. Você estudava um pouco mais de fotografia, você aprendia mais com os erros, depois que revelava ficava ruim a foto, você tentava entender o que aconteceu tal, e tinha um custo financeiro. Hoje em dia não tem mais isso, é câmera digital, você pode tirar quantas fotos quiser, não custa mais caro por isso, né? E daí a questão é, melhorou ou piorou a qualidade da fotografia, né? E eu acho que continua existindo e sempre vai existir excelentes fotógrafos que vão usar a câmera digital e alguns até que podem já ter começado na época da câmera digital e nunca ter passado por esse aprendizado. Daí entra a natureza humana, ou a pessoa, o esforço da pessoa, o entusiasmo da pessoa, né? E vão ter os desleixados, né? Que vão tirar um montão de foto e nenhuma vai ficar boa, né? Então, essa velocidade que existe no mundo e o fato de tecnologias digitais terem transformado tudo muito barato, até com um impacto ambiental quase zero, né? Na fotografia tradicional tinha químicos envolvidos, papel e tudo mais, agora você é mais seletivo e tal, né? Acho que no primeiro momento as pessoas ficavam com medo das consequências disso, mas eu sou muito entusiasta da natureza humana e da raça humana. Eu acho que sempre vai existir as coisas boas e sempre a tecnologia pode trazer um ou outro efeito colateral ou ser mal usada, mas as pessoas vão saber também usar aquilo bem, né? Então essa facilidade que você descreveu do game, de errar, voltar e tudo mais, para as pessoas certas, perde o medo de errar, o risco e o peso do erro, que nem você contou da tua experiência, que demorou semanas, né? É menos doloroso e faz com que as pessoas errem mais rápido
e aprendam mais rápido. Inclusive, isso é lema de várias empresas de ponta nos Estados Unidos na área de tecnologia, né? No Facebook tem cartazes lá dizendo o seguinte, move fast and break things, né? Vá rápido e quebre as coisas, ou seja, perder o medo de errar e de falhar, né? Isso é bem interessante, é algo para ser pensado, né? Ótimo. E já que você pegou até um exemplo do Facebook, você tem, assim, empresas que você admira, mestres que você segue, ou leituras que te inspiram? Como é que você vê essa... Porque você citou num determinado momento o Steve Jobs, né? Sim. Na hora me veio a lembrança do Steve Wozniak, né? Uma Sim, dupla ali... fantástica, né? Imbatível. Assim. Na verdade, eu aprendi inglês pela paixão que eu tinha por assuntos, né? Eu tinha 13, 14 anos, eu ia na livraria Guignone, na Praça Osório, pagava uma fortuna por revistas de informática e não sabia ler inglês, e eu ficava ali apaixonado pelas imagens e tentando ler e entender. Eu li o primeiro livro que foi lançado pelo Steve Jobs quando eu tinha uns 18 anos de idade, ele tinha uns 23 anos de idade, né? E naquela época ele foi o primeiro milionário americano, no caso milionário é de fato $1 milhão, né? Primeiro milionário americano que ganhou $1 milhão por mérito próprio sem herdar, né? E você vê como o mundo muda, ele não foi o primeiro bilionário já, só foi o primeiro milionário. A velocidade que vem das coisas são fantásticas. Eu tenho certa admiração pelo Steve Jobs, mas não sou aquele fanático, sabe? Ele teve vários problemas de relacionamento, se você fala com pessoas que trabalharam diretamente com ele, você ouve outras histórias, mas ele tem incríveis méritos também, né? Como qualquer pessoa, talvez até causando uma certa estranheza, eu admiro, para ser equilibrado, eu vou dizer tanto quanto o Bill Gates, que é visto como um vilão, né, por muita gente, mas o que o Bill Gates trouxe para o mundo de uma forma sistemática é fantástico. O legado... Criou algumas coisas más, né, o lado monopolístico que ele fez as coisas, as técnicas de guerrilha e de acabar com a concorrência e tal. Mas você tem que dar uma palmatória. O cara era muito bom, tal. Então é difícil dizer fez mais mal do que bem. Eu acho que fez mais bem, tá? A gente não teria as coisas hoje, ou teria por outra pessoa, né? Mas é mais um que eu admiro e talvez usando esses dois exemplos, eles são meio que 1 e 0, né? São uma bipolaridade ali, né? E você tem que saber admirar as coisas distintas, né? Nesse caso, estou falando, ambos são na área de tecnologia, né? Mas tem muita gente que eu admiro, de várias empresas. Agora, eu tenho admirado muitos empresários e presidentes de empresa porque eu consigo ver melhor a diversidade de problemas que eles têm que lidar, né? E como superar isso daí, como lidar com organizações de milhares, dezenas de milhares de pessoas, tal. Então, a lista seria muito longa. A lista, ótimo, mas que legal que você pontuou dois personagens. Eu adorei a metáfora do 0 e 1 ali. E você tocou num ponto que é essa percepção das dificuldades, né? Como é que é o ambiente, né? A gente está num bom ambiente de desenvolvimento? Do lado empresarial, você está falando? No Brasil. No Brasil, não. Eu acho assim que a gente tem as dificuldades naturais do Brasil no sentido de educação, de mão de obra. A legislação trabalhista é péssima, né? Na verdade, o empresário vai reclamar de quase todas as legislações. Alguns vão focar ainda mais na tributária, que também é muito ruim. Eu foco mais na trabalhista, porque as leis trabalhistas no Brasil foram criadas na época do Getúlio Vargas e não se renovaram, né? Ou seja, você não tem liberdade de buscar os melhores interesses dos dois lados, o governo não deixa, né? Se um colaborador quer tirar 10 dias de férias, não pode, né? Tem que tirar os 30 dias, no máximo pode vender 10, ou seja, uma série de regras que é ruim para os dois lados, né? Às vezes o colaborador quer 5 dias de férias, né? Daí você pega, anota num papelzinho do lado, quando você tirar os 30, daí a gente pega e ajeita isso, né? Para você ter ideia, isso me falaram, eu acredito que seja verdade, se você quiser
trabalhar à noite, por exemplo, num AM/PM, num shopping center e tal, a gente consegue, mas com acordos com os sindicatos. Tem que fazer todo um trabalho de normalizar, pegar aprovação de sindicato e tudo mais, né? Tem uma profissão que não precisa fazer acordo nenhum e que você pode impor para o teu funcionário trabalhar domingo de manhã se quiser. É barbeiro. Por quê? Porque quando foram criadas as leis, era importante os homens irem na igreja nos domingos e eles tinham que passar no barbeiro para fazer a barba. Então não precisa nem pagar hora extra nem nada. O barbeiro tem que trabalhar, o funcionário do barbeiro tem que trabalhar domingo de manhã. Né? Então é uma falta de modernidade que existe. Por exemplo, a gente está numa crise, muita gente perdendo emprego. É proibido no Brasil diminuir salário. Né? Então eu tenho certeza que você fala com um colaborador e diz, escuta, eu vou ter que diminuir teu salário se você quiser emprego. Você pode sair se quiser. Ou você topa diminuir um pouco, 10%, pelo menos por 6 meses, até a gente recuperar. A gente acabou de perder um grande cliente e tal e tudo mais. Você não tem opção. Você acaba fazendo mais mal. Né, para o trabalhador. Por falta de flexibilidade. Exatamente. Né? Como eu comentei, a gente trabalha com locadoras de veículo e uma funcionária de uma locadora ganhava uma comissão em cima da nossa venda. Como a gente cresceu muito, o volume foi muito grande e ela começou a ganhar um salário bastante alto, né? Quase tanto quanto o diretor da empresa. Né? E o diretor da empresa não podia sentar com ela e renegociar. Dizia, quando você começou a trabalhar com a empresa do Francisco, eram esses números. Mudou esse cenário e a gente não pode te pagar tanto. Não pode, é ilegal. Ela perdeu o emprego. Era a única forma de resolver foi demiti-la. Não tinha como fazer um acordo entre as partes. Né? Então, essa coisa de proteção exagerada, eu entendo quando você está falando de pessoas analfabetas, como era o caso, talvez, mais forte na década de 50. Mas se eu fosse um legislador, eu iria criar faixas de flexibilidade dependendo do teu grau de escolaridade. Uma pessoa que tem curso superior, que optou fazer um curso superior, que você não é obrigatório, fazer um curso superior, você tem mais flexibilidade para negociar, você tem mais empregabilidade. Né? Então isso engessa muito. Nos Estados Unidos, as grandes empresas, o pessoal dorme na empresa porque fica motivado. Com programadores, que a gente falou muito, eu tenho uma grande dificuldade porque eles gostam de chegar no trabalho às 10h30 da manhã, eles gostam de virar de madrugada, eles são mais produtivos de noite. Às vezes eles pedem, dá para pedir uma pizza para ficar aqui, daí o RH fica louco, né? Mas daí é banco de horas, bate ponto, não bate ponto, ou seja, é uma falta de visão e isso afeta de tal forma a produtividade que não dá para medir. Não dá para medir. Tem uma coisa que eu admiro muito em você, que é o fato de que você tem essa capacidade de aprender, mas sempre envolvido com um projeto. Você está sempre materializando alguma coisa. Né? Você não faz um curso à toa. Né? Isso vem de uma capacidade projetual. Né? Como é que você trabalha com isso? Como é que você projeta? Como é que é o teu método, Chico? Eu acho que o aprender tem a ver com o incentivo e o objetivo final que você quer. Ou seja, geralmente eu penso da seguinte forma: puxa, que legal aquilo, ou que legal essa ideia, como que eu faço? E daí você volta atrás, né? Eu não gosto do aprender por aprender, né? Por isso que eu acho que eu acho que não é uma característica só minha, eu acho que é de muita gente, né? Por isso que é tão difícil e muita pouca gente é bom em matemática, né? Porque você fica aprendendo na escola matemática por matemática, né? 2 mais 2 é igual a 4. Por que não 2 laranjas mais 2 laranjas é igual a 4, né? E pior, você aprende na escola que 5 não dá para dividir por 2, né? Ou 5 laranjas não dá para dividir, e daí você consegue identificar uma pessoa mais sobredotada quando ela diz, claro que dá, corta a laranja pela metade. Enfim, Francisco está à vontade para deixar uma última mensagem, né, para os nossos amigos aqui, e principalmente, sei lá, para os jovens que estão perdidos em termos de vocações e tal. Quem quer virar empresário, o que deve fazer? Eu acho que a vida é um constante aprendizado, né? E é feliz de quem gosta de estudar. E o problema é que muitas vezes as pessoas não são ensinadas a gostar de aprender, né? O aprender é aquela coisa chata, né? Na verdade é um aprendizado para o resto da vida. Teve uns anos atrás uma conferência que eu fui do MIT, que o nome da conferência era Play, de jogo, de jogar, né? Porque, na verdade, quando a gente está se divertindo é quando a gente faz o melhor de si, né? Então, você tem que sempre olhar para si mesmo e dizer, estou curtindo o que eu estou fazendo? Se você está curtindo o que você está fazendo,
as chances de estar fazendo muito bem feito são muito grandes, né? Porque você está tendo prazer naquilo, não é uma obrigação, não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar salário, não é porque alguém mandou, é porque você realmente quer fazer aquilo, né? E assim que eu lido com as minhas coisas, assim que eu faço os meus projetos e é esse o caminho. Como ensinar isso? Agora eu vou ter que aprender. Eu vou aprender como ensinar isso para minha filha. Esperamos que você tenha gostado do nosso programa, né? Fica aqui mais um exemplo, acho que inspirador para todos nós. Um grande abraço e até mais.